Olá, boa tarde. Tarde do dia 25 de novembro do ano de 2020. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, tarde de quarta-feira, para meditarmos e analisarmos com muita calma as grandes lições de Jesus e daqueles que estudaram mais do que nós mesmos o teu Evangelho Santo. Nosso tema dessa tarde vai ser do livro Harmonização, de Emmanuel. Vamos reler algumas palavras sábias de Emmanuel e o tema é o toque. E Emmanuel faz menção à mulher hemorroíça, que padeceu 12 anos de uma hemorragia ao tempo de Jesus. E ele inicia a reflexão desta tarde da seguinte maneira: E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? Essa reflexão está narrada em Lucas 8:45. Vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, aqui estamos, Senhor, para mais uma tarde de reflexão, para mais uma tarde, Senhor, de esforço, de compreendermos as tuas grandes lições, que são leis eternas em nossas vidas. Abençoe todos os que estão ouvindo, todos aqueles que intencionam aprender com o teu Evangelho. Abençoe a todos os espíritos, Senhor, que estão ligados, vinculados a nós. Abençoe aqueles que estão enfermos, que estão te buscando para ter, Senhor, um lenitivo, um refrigério para os seus espíritos, às vezes tão cansados, tão sem esperanças. Abençoa-nos nesta tarde, nos dando, Senhor, a alegria e o ânimo de que tanto necessitamos. Que a tua paz possa estar conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, Emmanuel complementa, fazendo um comentário dessa passagem da mulher hemorroíça, que é uma das passagens assim do Evangelho que mais refletem, mais exemplificam a questão da fé para nós que estamos aqui, na Terra. E Emmanuel nos diz que número incontável de aprendizes costuma indagar atenciosamente com respeito ao modo de se instalar a fé no coração em caráter definitivo. Os espíritos amigos referem-se ao toque indispensável, apenas depois dele persevera a confiança perfeita, a segurança de crença. Os estudantes de boa vontade recebem esclarecimento, no entanto, às vezes continuam insatisfeitos. O que é esse toque? Como que ele se opera? Deve o necessitado esperar a mão resplandecente? Qual milagrosa flama às alturas a lhe poupar no coração? Então, Emmanuel começa a nos alertar de que são inúmeros os aprendizes do Evangelho, assim como nós, que questiona, que indaga, como que eu devo instalar essa fé no meu coração em caráter definitivo. Porque ele começa a analisar a mulher hemorroíça, porque ela ficou 12 anos,
padecendo dessa hemorragia. Com certeza buscou Jesus após ela ter buscado outras formas, né, outras soluções para a sua cura. E ela, numa época em que a mulher, ela até sair sozinha de casa, né, não tinha tanta liberdade, mas ela saiu, ela foi ao encontro de Jesus após esses 12 anos de sofrimento, e ela tinha essa fé de que ela iria ser curada ao tocar as vestes de Jesus. E aí o Emmanuel nos fala, nos pergunta, né, nos relata de que são incontáveis o número de aprendizes que indaga como que instala essa fé dentro dos nossos corações, né? Como esse toque, ele se opera. Será que só apenas nos tocar Jesus? E se ainda não formos salvos? E se não curarmos as nossas feridas? E se não melhorarmos? Qual é o tamanho da nossa fé, né? Como que ela se instala? Isso vem como uma flâmula, né, das alturas. E aí nós nos reportamos aqui ao livro O Consolador, também respondido por Emmanuel, e no item 200, aliás, no item 354, para quem quiser acessar, os espíritos perguntam, né, os estudiosos, né, perguntam a Emmanuel: poder-se-á definir o que é ter fé? E aí Emmanuel nos responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Então, fazendo uma conexão, né, com o livro A Harmonização e o livro O Consolador, ambos, né, respondidos pelo mesmo Espírito, a gente vê que a mulher hemorroíça é esse exemplo vivo, né, de que a fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Por várias vezes, nas palestras, né, do nosso saudoso seu Rubens Fernandes, em várias palestras dele, ele sempre nos alertava de que essa fé, ela não pode estagnar, ela não pode ser irracional, ela não pode ser cega. Por isso que mesmo precisando de socorro, de cura, seja espiritual ou não, nós devemos procurar, ao sentirmos alguma coisa em nosso corpo, né, físico, devemos procurar a medicina, tomar os remédios direitinho. Sempre ele falava isso. E claro que tem coisas, que tem provações, que tem momentos que sabemos que mesmo com toda a medicina avançada, com todos os remédios e medicações dos mais avançados também, às vezes, muitas vezes, né, não se consegue a cura. E vários espíritos vão buscar a cura numa instituição religiosa. E seu Rubens sempre nos alertava que a medicina é dos homens, devemos sim procurar a cura onde tiver que ser essa cura, mas a medicina, ela está acompanhando.
como a mulher hemorroíça padeceu tanto tempo, ela buscou em Jesus, né? Só que antes ela teve que passar por todo esse período, quem sabe aumentando cada vez mais a sua fé, a sua confiança, aguardando a oportunidade de estar na presença de Jesus, porque o povo daquela época recebeu fisicamente Jesus nos lugares, e aí saber trabalhar sempre. Olha a condição da fé. Ela não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. E sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, meus irmãos, é um chamamento para que nós não venhamos a achar que a fé é pura e simplesmente uma virtude, que já nascemos com essa fé. Eu tenho fé, tudo vai passar. Eu tenho fé de que não vou pegar Covid. Tenhamos a fé em Jesus, mas os desígnios para a nossa vida, somente a providência superior é que sabe. Nós não sabemos quais são as nossas provações, se é no âmbito da doença, se é no âmbito de outro tipo de sofrimento. Por isso, devemos nos guardar, devemos nos vigiar, tomar todas as precauções devidas dentro das nossas possibilidades, né? Passarmos álcool em gel, termos todos os cuidados que estão sendo recomendados e não apenas achar que temos fé em Jesus, temos a fé em Deus e aí estamos isentos. Jesus vai nos amparar, Jesus vai nos proteger. É aquela história que sabemos muito bem, né? Somos motoristas, nós é que guiamos o carro. Se colocarmos uma alta velocidade, se não respeitarmos os sinais de trânsito, né? Se não tivermos todo um cuidado, se as nossas ações não forem vigiadas, controladas por nós mesmos, nós não podemos contar com o amparo celestial, divino, para aquilo que nós mesmos demos causa. Não estamos aqui analisando quais são os motivos da mulher hemorroíça ter carregado por tanto tempo essa dor dessa doença. Mas sabemos, de acordo com a nossa doutrina espírita, que todos os nossos atos têm consequências. Sabemos que estamos debaixo da lei de causa e efeito. E todos os nossos atos, sejam nas aflições atuais, elas têm causas, né? Possivelmente em outras encarnações ou até mesmo nessa mesma encarnação. E Emmanuel coloca essa fé também como a certeza da assistência de Deus, que essa fé ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Então, essa fé, ela é amparada, ela é embasada pela certeza da existência de um ser superior a nós. E essa confiança nos dá essa sabedoria de enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina nos nossos corações. Isso significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera relativamente ao faça-se
no escravo à vontade do Senhor. E aí muitas das pessoas, né, nos questionam, ou até se questionam, como ter essa fé, como que eu não consigo ter, advém um problema e eu já fico desesperado, eu já fico descrente, eu já não confio, e isso vai me gerando uma insegurança. É bom que a gente lembre que a fé também, ela é adquirida. Nós nascemos com a fé, ao nascermos, trazemos essa bagagem, como todas as demais bagagens, incorporadas ao nosso espírito. E, como outras virtudes, a fé também é uma aquisição. Ela tem que ser adquirida ao longo das nossas existências, das nossas vidas. E aí conseguimos obter essa fé mediante os grandes acontecimentos, os problemas, as dores, e isso vai fazendo com que seja incorporado ao nosso espírito um grau maior de fé. Então, é uma aquisição, como toda aquisição, também demanda esforço, demanda vontade. E aí, para que nós venhamos a saber compreender, muitos dos nossos irmãos se declaram, né, incrédulos. E no livro Consolador também, Emmanuel responde a isso, que está muito ligado à fé. No item 251, os espíritos perguntam a Emmanuel: a incredulidade é uma provação? Porque não acreditarmos em Deus, não acreditarmos na bondade, na misericórdia divina, será que isso é uma provação? E Emmanuel nos responde: o ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados, nas teorias do mundo, porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser que lhe é inata. Então, essas concepções não precisam ser questionadas ou negadas em algumas situações que muitos irmãos negam essa crença. Eu sou ateu, né? Então, existe essa ideia de Deus e da sobrevivência do ser além da morte. Essas duas certezas, ela é inata. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizem nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Então, não tenhamos preocupações com a intensidade da nossa fé ou preocupações com os irmãos que se dizem ateus. Emmanuel já nos esclareceu muito bem acerca desse tema. Para falarmos do toque, que é o tema central dessa reflexão, não podemos deixar de falar da fé. Mas Emmanuel continua aqui. O caso da mulher doente que procurava tocar o Senhor de leve, cheia de confiança,
depois de reconhecer a sua própria miséria orgânica, é muito elucidativo. A enferma, por receber o toque divino, movimentou-se intensamente. Antes de tudo, examinou a própria ruína e declarou-a perante si mesma. Aceitou a necessidade do socorro do Cristo. Então, estamos percebendo que há uma etapa para se chegar até a cura. Ela primeiro se conscientizou da sua própria ruína. Ela se declarou perante ela mesma que ela estava doente, que ela precisava de ajuda. Segundo, aceitou a necessidade do socorro do Cristo. Como todas as mensagens de Jesus, todas elas, têm grandes e valiosas lições, verdadeiras lições, que se transformam em uma lei para as nossas vidas. Então, ela, antes de tudo, examinou a própria ruína, declarou essa ruína perante ela mesma, aceitou a necessidade do socorro do Cristo, saiu de casa para identificar-se com todos os que precisavam da assistência do Mestre Divino. É bom que lembremos que nesse episódio, Jesus estava indo até a casa de Jairo, curar a filha de Jairo. Jesus, ele não fazia uma cura por dia exclusivamente para uma pessoa. Ele, como todo mestre, como todo espírito evoluído, perfeito, misericordioso, ele cuida de muitos. Então, ele estava indo até a casa de Jairo e essa mulher o tocou. Então, ela sai de casa para se identificar com todos aqueles que estavam ali e precisavam da assistência do mestre. Ela se inseriu junto com os necessitados, se colocou na mesma posição, E, incorporada a essa multidão, tocou-lhe as vestes cheias de confiança. Instantaneamente, ela foi tocada por Jesus, de maneira particular, que encheu-se de luz, e ela voltou a essa paz. E é interessante, Emmanuel nos diz, que Simão Pedro, o discípulo, tenha perguntado: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes quem me tocou? Ou seja, Jesus estava rodeado por várias pessoas que oprimiam, que apertavam Jesus. Então, os discípulos e a própria multidão não conseguiria saber quem foi que tocou Jesus, porque todos tocaram Jesus, todos apertavam Jesus. E essa interrogativa de Simão Pedro foi providencial, segundo Emmanuel. Ainda hoje, o Cristo sofre o assédio das multidões necessitadas e sofredoras. Apertam-nos através dos templos, dos círculos, das reuniões, oprimem-no com as mais estranhas rogativas. Jesus é perseguido, é disputado, é instado com violência, mas Jesus conhece aquele que o toca depois da renúncia aos vãos processos das facilidades venenosas. Identifica entre milhões de necessitados aquele que se caracteriza por intenções de valor real e volta-se pleno pelo carinho desvelado por acolhê-lo nos braços fortes e generosos. Como vemos, o problema do toque é complexo. Sem o contato de Jesus, não há fé legítima. Olha a condicional. Sem o toque de Jesus,
não há fé legítima. Mas para que isso se efetue, é preciso que a providência parta de nós mesmos. É o toque. Ela teve que tocar, ela teve que sair da casa dela, ela teve que se locomover até chegar a Jesus, né? E Emmanuel nos alerta que é preciso que essa providência ela parta de nós mesmos. Meus irmãos, eu enumerei aqui as 3 passagens nessa circunstância da mulher hemorroíça que eu achei interessante para as nossas próprias reflexões. Então, a gente observa nessa passagem 3 posições diferentes. 3 posições diferentes diante do Cristo. Existia a multidão, existia os discípulos e tinha essa mulher enferma. A multidão que o apertava e o oprimia, ela estava interessada nos benefícios que Jesus traria. Os discípulos que acompanhavam Jesus, mas eles em alguns momentos discordavam de sua maneira de falar, da sua maneira de agir. E temos o terceiro elemento aí, que é a mulher enferma, que enxergou no Cristo, né? Além dela acreditar no Cristo, ela enxergou nele a solução para a sua vida, depositando toda a sua fé e esperança no Senhor Jesus. Então, a gente pode concluir que Jesus sempre atenderá àqueles que confiam e que creem nele, socorrendo-nos, né? Igual ao que ele fez a essa mulher hemorroíça. Isso aí é uma crença de que, com certeza, todos nós estamos caminhando para obter essa fé e essa certeza de que Jesus, ao nos dirigirmos a Ele com fé, com confiança, né, nós vamos obter as curas e as melhoras de que tanto necessitamos. E não precisamos entender somente a cura do corpo de uma enfermidade. Aquilo que pedirmos, nós vamos obter. Seja uma virtude, até mesmo na nossa incredulidade, da nossa falta de compreensão, da nossa falta de capacidade para perdoar, para nos acalmarmos. Tudo que venhamos a pedir com os nossos corações fervorosos, nós vamos obter. Aqui nesse livro, Renovando Atitudes, nesse item grão de mostarda, né, no intitulado Grão de Mostarda, para quem não vamos ter mais tanto tempo, né? Mas eu recomendo essa leitura, porque tem tudo a ver com a fé, foi o que Jesus nos respondeu, né? É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada nos seria impossível. E aí o Espírito Hamed nos conceitua aqui como fé. O que é fé? É um sentimento instintivo que nasce com o espírito, crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino em toda e qualquer situação
está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. É essa convicção inabalável na sabedoria celeste, que é a própria inteligência providencial, que rege a tudo e a todos, atinge a sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Atinge a sua plenitude, mas não significa que nós, que estamos ainda longe dessa plenitude, não tenhamos que caminhar esse caminho para adquirir essa tão desejada fé. Tais valores se encontram inicialmente em estado embrionário e ao longo das encarnações sucessivas estruturam-se entre as experiências do sentimento e as experiências do raciocínio. Como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano, ligados às faixas da fé, é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. E ele encerra dizendo que, por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar sem ter atravessado as fases básicas da fonética. Isto é, ele primeiro resmunga, balbucia, soletra, silaba. Assim somos nós. Para nós adquirirmos essa fé inabalável, fé raciocinada, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é necessário que passemos, como a mulher hemorroíça, né? Passemos por várias circunstâncias, né? Seja de dores, de aprendizados, para que essa fé ela seja desenvolvida dentro de nós, que possamos ir utilizando o nosso esforço, o nosso raciocínio, a nossa vontade, e aí com isso, todo esse sentimento, ele crescer dentro de nós. São essas reflexões desta tarde, já estamos aí na hora, né, de encerrarmos. Espero ter contribuído para alguma meditação, acrescentar aí para todos vocês algo a mais, porque sabemos que sempre lemos esses livros tão enriquecedores e sempre temos nesse capítulo fé, temos diversos exemplos, temos um estudo muito rico para que a gente possa estar realmente se embasando e acreditando. Jesus foi um exemplo vivo, né, dessa fé inabalável. Temos o exemplo também de Paulo de Tarso e outros vultos que vamos estudando devagarinho, vamos conhecendo. Temos vários doentes já comprovadamente, cientificamente, curados, amenizados as suas dores, melhorados mais rápidos, né? Porque acreditaram, porque tiveram fé, porque tem essa fé não está associada somente às questões religiosas. Então, é uma virtude realmente da qual temos que nos preocupar e temos que querer adquiri-la ao longo das nossas vidas sucessivas. Que tenhamos um pouco de êxito nessa encarnação e em estarmos adquirindo essa grande virtude. Que todos nós possamos ser abençoados, que em cima de nossas cabeças, de nossos lares, em cima também daqueles espíritos que estão ligados a nós, tão iniciantes, todos nós, tão aprendizes ainda, como diz Emmanuel, embrionários no aprendizado das grandes lições de Jesus, que todos nós possamos receber nesse instante
as bênçãos divinas do nosso amado Mestre Jesus. Que assim seja, meus irmãos. Até a próxima.